Bom dia, aqui fala assistência técnica da Arctos. Hoje nós vamos falar a respeito de um servicinho na regulagem da trava desse apoio de pé do Reformer clássico, do modelo novo. Nós temos uma peça aqui que já foi retirada do aparelho, tá? Para facilitar e ficar mais rápido aí o serviço. E eu peço para que tu assista até o final desse vídeo, tá? Nós retiramos aqui os dois mancais, né? Esses aqui já são do modelo metálico. Os modelos antigos são feitos em poliacetal e material plástico. Esses aqui já são metálicos, eles vão encaixados nessa posição. Ok? Então aqui a gente retira para não perder. Os parafusos a gente já reservou também. Para esse trabalho, basicamente vai precisar de uma chave de fenda simples, uma chave sextavada número 13 e um alicate de pressão, tá? Por que não pode ser um alicate comum? Porque na hora de acoplar essa peça bem nessa posição, ele vai arranhar aqui, ele vai fazer ranhura aqui, ele vai estragar essa peça. Primeiro ponto, essa trava ela tem algumas regulagens, tá? Se porventura tu recebeu como reposição somente a trava, ou somente o aro, ou somente o pino, ou somente alguma parte aqui, isso daí se deve ao fato de a gente ter concluído que não necessitava da peça inteira, mas sim somente as reposições que nós mandamos. É o suficiente para poder regularizar o produto. Então retira-se com a chave de fenda. Se for necessário retirar as laterais, aqui também pode funcionar dessa maneira. Sempre tomando muito cuidado para não arranhar a peça. Ó, veja que tem um parafuso sextavado aqui, ok? O outro lado é a mesma coisa, tá? Só vai ter o lado da porta aqui do parafuso. Como para esse exemplo nós não vamos retirar essa peça e apenas ajustar ela, nós não vamos fazer essa manutenção. No vídeo posterior a gente ensina como. Essa peça ela funciona da seguinte maneira: ela faz uma alavanca simplesmente para travar esse apoio de pé nas laterais do Reformer, né, nas posições pré-selecionadas, tá? Essa trava ela tem dois ajustes básicos. O primeiro ajuste é nessa distância que existe entre a base e essa orelha aqui. Se ele estiver muito próximo, como esse caso aqui, e tiver um pouco duro para poder apertar, pode simplesmente vir aqui, utilizando as mãos mesmo. Não precisa retirar a peça para poder fazer isso, tá? E puxar aqui. Eu, como sou canhoto, vou utilizar esse lado aqui. Ele vai fazer um barulhinho mesmo. Ó, note que ela abriu. Percebe que ela está aberta? Então, esse ajuste aqui, ele só vai ser necessário para que tu consiga ter um curso maior na hora de apertar. Só que entenda a seguinte forma: quanto mais tu abrir essa peça, mais dura ela vai ficar, porque ela vai forçar esse pino completamente para cá. Então tem que achar um meio termo, né? Aqui da fábrica ele já vai pré-ajustado. Entretanto, se tu achar que fica confortável mexer nisso aqui, eu só recomendo em caso extremo, que realmente estiver muito duro, tá? A outra regulagem, que daí sim nós vamos utilizar essas ferramentas, nós vamos utilizar o alicate de pressão e aqui a chave 13. Simplesmente vamos travar o pino central. Se quiser e puder, pode colocar um pano aqui ou uma fita adesiva para não machucar essa peça. Simplesmente vamos trancar ele aqui na posição, ok? E com o auxílio da chave 13, nós vamos soltar ou apertar. Esse soltar ou apertar, se puder filmar aqui por favor, ó, note bem aqui, ó, bem aqui por cima. Eu vou mexer aqui, ó, note que ela vai afastando ou ela vai aproximando, ó. Conseguiu notar? Então, se eu precisar que a peça ela entre mais para o interior da perfurada, eu vou soltar. Ó, note aqui que o alicate ele vai afastando, ó. Estou aumentando o curso dessa peça. Qual que é o limite? O limite é dado pelo parafuso, aliás, pela porca, né?
Se eu soltar demais essa porca, que é uma porca travante, nota que no interior dela ela tem um material plástico que serve justamente para travar, não vai adesivo anaeróbico nesse material. Se eu soltar demais, ao longo do tempo e do uso, ele vai soltar essa porca, tá? E essa peça vai desmontar, tá? Se eu apertar demais, ou seja, se eu recolher demais aqui a peça, ela não vai travar na barra perfurada, né? Ou seja, o pino de engate que vai justamente para entrar na perfurada, ele não vai entrar com curso total, ele vai ficar próximo aqui de entrar, mas não vai entrar completamente, tá? Então, ou seja, o ajuste ele é feito em cada aparelho, tá? Então eu vou trancar aqui novamente, ó. Eu vou até colocar uma distância um pouco maior e vou novamente apertar, ou seja, eu vou diminuir a distância aqui, ó. Note que o alicate ele vai se aproximando. Não estou mexendo mais nada que não no ajuste, tá? Ó, se eu apertar muito, eu praticamente vou reduzir, ó, o tamanho desse pino ao encostar ali, ao encostar na barra perfurada, tá? Note inclusive que, olha, com aperto total, vamos dizer assim, esse canto aqui já saiu para fora da porta, tá? Vai ficar escondido pelo acabamento, e a mola está completamente comprimida e eu não consigo praticamente ter curso nenhum aqui. Mesmo se eu fizesse o ajuste dessa orelha para fora para conseguir ter mais percurso, o máximo que ele vai ficar em situação de repouso é essa distância aqui, que talvez não seja o suficiente para poder trancar essa peça toda no reforma, tá? Aqui na indústria, como é ajustado aparelho por aparelho, existe um gabarito básico para isso, tá? Vou recolocar aqui mais uma vez, ó. Eu vou encostar inclusive o alicate aqui, ó, tá completamente encostado, e vou soltar. Ele vai se afastando, ok? O suficiente, normalmente, para poder trancar, é quando chega nessa posição. Vou poder filmar aqui, por favor? Ou seja, ele já fica rente, o próprio pino de engate fica rente à porta. Normalmente, essa é a posição, né, ideal para que eu tenha um ajuste macio, né, dos dois lados e eu consiga ter um encaixe perfeito dessa peça. Se isso aqui não resolver, aí tem que mexer na peça perfurada, ou seja, afastar, soltar os parafusos dela, afastar ou aproximar ela um pouquinho. Caso de dúvida, é só entrar em contato com a gente, 0800 70 70 010 e falar com a gente na assistência técnica.